Você sabia que existe médico de ambientes e edifícios e casas que curam? Você já ouviu dizer que é o ambiente que nos escolhe e não ao contrário? Que assunto é esse? Para falar sobre esse assunto, hoje a nossa convidada é Lisiane Basso, arquiteta, urbanista, geobióloga, radiestesista. Muito bem-vinda, Lisiane. Olá, bom dia. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. É É muito um bom estar assunto aqui. aí bem diferente que a gente está trazendo hoje, né, Lisiane? É um assunto que não é muito divulgado, né? Que ainda as pessoas não conhecem muito. Mas hoje eu costumo dizer que eu gosto de dizer assim: hoje eu sou arquiteta que trabalha como médica de ambientes. Médica de ambientes. Isso. Tratando aí, a gente fala também um pouco sobre Feng Shui. Como que fala o termo certo do Feng Shui? Todo mundo conhece, né, como Feng Shui, né? Mas a pronúncia certa de quem trabalha, nós que trabalhamos com Feng Shui, então a gente diz Feng Shui, porque tu tá representando o som, né? O som Shui, então é Feng Shui, Shui é água. E a gente fala de harmonia aí com esses assuntos, né? Isso, a gente harmoniza, então assim, o Feng Shui tradicional chinês, que é o que eu trabalho, que ele é diferente, né, do Neo Feng Shui que tem do Feng Shui que é divulgado, que eu trabalho com o norte verdadeiro, né? Então o que que é? Eu vou alinhar o ser humano em posição à Terra, né, harmonizando com a posição do cosmos, né? Se for falar de um início, para a gente introduzir assim, da onde veio, começa pelo terreno. Eu quero saber um pouquinho mais também o que seria a epigenética. Então eu vou então eu vou explicar para vocês assim, epigenética, né? Antigamente, né, uns tempos atrás, os médicos começaram a estudar o genoma humano, mas eles não chegaram a um ponto comum, um ponto final. Por quê? Para você ter uma noção, o nosso corpo apresenta 23 mil tipos de genomas, né? O grão de arroz apresenta 56. Então, se você for analisar, o grão de arroz, ele tem muito mais, né, vamos dizer assim, genomas do que o nosso corpo, né, do que nós, seres humanos. Então, caiu por terra esse estudo. E aí, o que acontece? As características genéticas do nosso corpo, que é a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, né, tamanho do corpo físico, enfim, é a genética. Mas a genética ela é responsável 20%. A epigenética, o que é a epigenética? É um envelope, né? Epi é o fora, é o que está por fora. Ela é responsável por 80% de nos influenciar. Dos nossos resultados. Isso, né? Das nossas atitudes, tudo. das pessoas, tudo que a gente atrai. Tudo, porque assim, ó, a epigenética ela começa desde os nossos ancestrais, então essa memória ela vem carregada nas nossas células, né? De como, por exemplo, sua avó morou em que ambiente, como é que era o terreno, como que ela escolheu esse terreno, como ela foi escolhida pelo terreno, né? Então, como é que ela vivia? A casa tinha espaço para todos, tinha espaço para poucas pessoas. A partir dali, como é que era essa vivência, a cozinha, né? Porque antigamente a cozinha era o centro, era onde acontecia a junção das pessoas, né? E várias situações mudaram. Isso. Então, assim, a epigenética ela faz todo esse apanhado de informações, juntando todos os teus antepassados até chegar em você. Como é que foi o ambiente da sua casa, de quando você era na primeira casa, o útero da sua mãe, né? A segunda casa, a sua casa física. Então, como é que era a tua vivência dentro dessa casa, o seu quarto, essa harmonização entre as pessoas da sua casa. Então, tudo isso tu começa a criar memórias, né? As memórias que ficam nas paredes, porque eu costumo dizer assim, quando a gente fala, a gente emite uma frequência. Essa frequência vem aqui e gruda, né? Uhum. Então, ela vai reverberar isso para nós. E para outras pessoas que estão na nossa volta. Exato. E no caso, assim, a gente ilustrando alguma situação, por exemplo, de condomínio, né? Que a gente fala num coletivo. Existe como trabalhar algum tipo de cura também nesses ambientes? Então, o condomínio, se você pegar
e começar a estudar a história de vida de todas as pessoas que vivem nesse condomínio. Que até tem condomínios que são mais harmônicos, tem outros Isso. que, né, só BO. E eles são muito parecidos. As histórias, o que aconteceu, toda essa memória, toda essa bagagem, toda essa instrução das pessoas, ela começa a ter pontos muito parecidos, né? Então, como é que você vai, por exemplo, trabalhar no condomínio, né? Que você tem que agradar gregos e troianos, né? O síndico, a figura do síndico ali, né? A todos. A mesma coisa a questão de terreno quando você está iniciando. Então, você começa lá pelo terreno, né? Ou trabalhando nessa questão do condomínio, tu pode começar pela geobiologia. Que daí é a questão do solo? Isso, é a questão do solo. Então, para você entender um pouquinho mais, eu vou explicar de uma forma bem metafórica. Digamos que o solo, ele tem alguns sininhos. Nosso corpo tem outros sininhos. Então, assim, nós temos nós somos formados de átomos, moléculas, enfim, nós temos todas as moléculas, os átomos das doenças estão todos no nosso corpo, né? Nós temos todas essas esses células de todas essas doenças, autoimunes, câncer, enfim, só que elas estão dormindo, elas estão quietinhas. Porque nós somos imperfeitos, né? Não somos perfeitos, mas podemos conectar a uma centelha, digamos assim, para fazer uma purificação. Exato. Então, o que acontece? A Terra, ela tem outros tipos de sininhos, assim como o universo tem outros tipos de sininhos, né? Então, assim, quando a gente recebe a energia do Sol, a energia da Lua, a Lua influencia maré, plantação, né, gestação, o Sol nos dá vitamina D, né, uma imunidade física. Então, essas conversas, elas vão acontecendo do cosmos em direção à Terra. Só que ali na Terra, o que acontece? Milhares e milhares de anos vivendo aqui, poluição, tem rios subterrâneos, tem fendas geológicas que a gente não consegue enxergar com a ponta dos dedos, massa de água, né, massa de ar que a gente não vê isso, mas isso provoca uma influência sobre o nosso corpo. Então, quando essa energia vem do cosmos, né, vamos dizer assim, um raio do Sol, para vocês entenderem, ela bate na Terra, vai até o centro e volta, esse voltar, ela está passando por alguma coisa que esteja aqui que a gente não sente, não vê. E aí esses sininhos balançam. O que acontece? As células do nosso corpo sentem essa vibração e começam a vibrar igual que a Terra está mandando essa informação. Então pode ser, por exemplo, tem um livro que eu gosto de citar muito, que existe, Casas que Matam, né? Então assim... Casas matam e casas curam também, né? Exato, exatamente. Então a geobiologia, ela vai perceber essa vibração desses sininhos do ambiente, da Terra, e ela vai harmonizar com os sininhos do seu corpo. Para quê? Para que essa influência seja benéfica e não maléfica, né? E assim, tem algum segredo também na hora de escolher algum ambiente para ser mais saudável? Costumo dizer assim que a gente não é nós que escolhemos, né? Você é escolhido porque você emite uma vibração. Então você emite qual é a vibração? Pensamentos, sentimentos, emoções, as relações que você teve no passado, enfim, toda essa bagagem que você tem, você está emitindo isso para o universo. Quando você chegar na escolha dos terrenos, dos ambientes, casa, apartamento, tu está emitindo essa frequência. Por isso que às vezes a gente não pode estar ligado no automático, a gente tem que estar prestando atenção Exato, na gente mesmo, né? E nas pessoas que estão na nossa volta. Mas muitas vezes essas escolhas é para o teu aprendizado. Então o que acontece? Você não consegue, trabalhando com a geobiologia, modificar o condomínio de lugar. Não tem como você fazer isso uma relocação física. Então você muda o padrão vibratório desse ambiente. Então a geobiologia faz isso. E aí que funciona também o teu trabalho. Mas antes de falar do teu trabalho, a gente quer saber também a importância do teu trabalho, por exemplo, dentro da arquitetura dos ambientes. Então assim, vamos dizer que o arquiteto por si só, ele tem uma função de ajudar não somente um ser humano, é uma família inteira, né? Um condomínio inteiro, então ali... Quantas brigas a gente às vezes fica no meio, né, de um casal, eu quero isso, eu quero aquilo. Então imagina, um apartamento, uma casa é 4, 5 pessoas, um condomínio 800 pessoas, né, mais tem condomínios que hoje você pega com 5.000 pessoas, né, então assim,
Quando você trabalha com as medicinas de ambientes dentro da arquitetura, você consegue levar saúde, você consegue levar prosperidade, conhecimento, poder de fazer ação, né? Qualidade de vida. Total. Você consegue mudar essa vibração e o que que tu faz isso? Tu reduz a questão de enfermidades, né? Porque às vezes as pessoas fazem exames e não aparecem no exame o que tem e a pessoa continua doente. Então, moram e trabalham também dentro dos condomínios. Né? Exato, exato. Então, quando tu vai através do entorno, né, do que está por fora, da epigenética, você consegue melhorar a vibração para quantas pessoas? Né? Para muita gente. Então, se você trabalha isso desde o terreno, fazendo uma geobiologia no terreno, nossa, é inexplicável o que você faz em relação de prosperidade, saúde para as pessoas que vão usufruir desse espaço. Então, assim, no caso do teu trabalho, você precisa ir até o ambiente ou por questão, às vezes, até porque a tecnologia evoluiu, existe, por exemplo, o Google Earth, não sei se alguma situação assim que colabora no teu trabalho para ver a questão do norte, como que você consegue atender todos os lugares? Hoje, né, a internet é um meio de comunicação, né, acho que assim, só tem a nos ajudar. Eu sou fã, adoro e uso isso como ferramenta do meu trabalho. Então, o meu trabalho é feito à distância, né? Hoje eu costumo dizer do Iapoque ao Chuí, eu atendo todo mundo. O que eu preciso? Da planta baixa. Planta baixa. Então, para o Feng Shui tradicional... Como médica de ambientes, é como se fosse o ser humano, né? Ser humano. Ali, isso. A planta. Isso. E tem até a parte coronária, tem cada ambiente. Por exemplo, assim, ó, uma dúvida, só pra gente dar uma ilustrada, assim. A questão do banheiro, às vezes no centro, ou o espaço da leitura. Você analisa toda essa parte, assim, também, para a pessoa saber onde que ela vai ter a melhor performance? Toda essa parte. E cura também, os tratamentos, digamos, para cada situação. Então, eu vou pegar um exemplo. Por exemplo, vou pegar a sua casa, tá? Eu vou começar desde o início. Qual a primeira, vamos dizer assim, medicina que eu trabalho, né? Que eu costumo sempre dizer para a pessoa, vamos começar pela geobiologia, né? A geobiologia, ela trabalha em duas formas. O primeiro dia eu faço toda a reprogramação energética do ambiente. O que é isso? Eu vou trabalhar mais no campo morfológico. O que é? Eu vou ver as memórias que tem dentro dos ambientes, os pensamentos, os sentimentos e emoções das pessoas. Então, ali já começa um reequilíbrio. Quais são as ferramentas que eu vou trabalhando? Eu vou trabalhando se precisa de alguma homeopatia, algum filtro de radiestesia, algum filtro de geocrom. Geocrom, para quem não conhece, é círculos, quadrados, né, hexagrama, enfim. A partir disso, eu vou trabalhar depois, no segundo momento, a geobiologia. Aí eu vou ver o que tem na Terra, fisicamente. Né? Então, vou ver se tem alguma câmara de ar, alguma massa de água. Para vocês terem uma noção, a massa de água, ela influencia muito as pessoas que têm TDAH. Por quê? Porque ela deixa você pesado, ela deixa você sem vontade, porque é um peso, e esse peso emite essa vibração, essa onda de peso. Então, o teu corpo não consegue fazer movimento. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de concentração. Sedentarismo, má alimentação, não dorme direito quando a cama está aí, não consegue dormir, né? Ou se tem um rio subterrâneo e a tua cama está em cima, posicionada em cima. Imagina uma corrente de água passando direto, você não tem sossego. E o teu corpo capta isso, né? Nós somos 70% água. E fico pensando também em relação do país, né, do Brasil, em relação a outros países, às vezes, que passaram por guerras. Exato, tá tudo aí. A memória, nada se perde, né? A memória, ela está ali. Que, por um lado, também tem algumas questões mais evoluídas, porque são países que enfrentaram grandes problemas, né? Mas eu vou voltar lá na tua casa ainda. Então, assim, depois da geobiologia, se faz o quê? Se faz o Feng Shui tradicional. Então, eu não vou até a sua casa, você vai mandar uma planta para mim em escala, para fazer o Feng Shui, preciso de planta em escala, né? E aí eu vou usar o Set Compass, que é um programa junto ao Google Earth, que vê onde é que é o norte verdadeiro. Aí eu começo a fazer os cálculos. Por quê? Porque eu preciso saber o ano de nascimento da tua casa e a data de nascimento de todos os moradores, para poder fazer um mapa. Eu digo que é como se fosse um mapa astral, é um mapa, porque vai fazer cálculos, né? Então, ali eu vou ver a melhor posição, por exemplo, se tiver numa questão construtiva, eu consigo melhorar. Agora, se já estiver pronto,
vou fazer o melhor, né? Se der para reposicionar a cama, se repõe, se não, coloca um remédio, né? E aí você vê, por exemplo, você deu uma questão muito importante nos apartamentos que são um por andar, que você disse quando os banheiros ficam no centro. Se eu usar a cabala da casa, que é a árvore da vida, o centro é a Sefirat Tiferet, que é o nosso coração. Então, são técnicas, são ciência, né? Que você vai analisando e você vai melhorando isso, porque tu não consegue desconstruir o ambiente, a não ser que você vai reconstruir ele novamente. Então, você adequa, melhora. É como se tu fosse num clínico geral. Você vai lá, tá com sei lá, um resfriado, ele vai te dar um remédio, né? Ou se tiver outra situação, vai para o especialista, né? No caso, o Exato. especialista vai Isso. tratar Então, aquela situação. a geobiologia é como se fosse um clínico geral, né? E o Feng Shui e a Cabala, ela vai te direcionando, assim, mais para uma especificação de tratamento, vamos dizer. Eu quero citar só essa situação, Lizzy, até porque, assim, ó, vou pedir pro pessoal já deixar o like aí se está gostando desse conteúdo, mas a gente não quer invadir a bolha, né? Eu lembro de uma aula de interiores, o professor deu um exemplo, assim, que você vai num restaurante e aí o garçom vem e coloca a mão no teu braço na tua frente, né? Fala que todo mundo tem uma bolha e que você tem que, às vezes, tomar um certo cuidado com isso, porque a gente tem como zona de conforto, tem resistência, o ser humano tem, né, questão de ego. Não estamos falando de religião, a gente está falando de realmente conhecimento, milenar, inclusive, né? Sim. Mas, assim, até porque o nome Cabala, Kabbalah, ele, às vezes, tem gente que vai mudar de canal, porque a gente fala o termo, mas nada mais é do que a árvore da vida. Então, Cabala da casa é um conhecimento milenar. E o que é a árvore da vida? Se você juntar as bolinhas, né? Porque são 10 sefirot. Então, se você juntar essas bolinhas, ela vai dar os chakras do seu corpo. É tudo conectado. É tudo conectado. Então, quando você coloca essa árvore da vida na casa, o que você analisa? Você analisa o leste. Você posiciona a árvore da vida de acordo com o sol nascente. Então, a partir dali, você posiciona e vai fazendo as ramificações. Inclusive ventilação, tudo a ver, né? Quando falo, por exemplo, do leste, quando falo do sudoeste, sudeste, no caso, que tem uma ventilação aqui no sul, por exemplo, que tem uma ventilação mais harmônica, mais gostosa, reflete também nessa situação. Sim, veja bem, o seu corpo possui uma energia vital. Os ambientes possuem uma energia vital que se chama Ti. Então, o vento que entra pela janela é como se fosse um Ti. Ele vem circulando de uma forma graciosa, né? Então, quando você tem uma coluna, vamos dizer assim, né? Que é aquela coluna vertical, né? E o vento bate nessa coluna. Então, o que acontece? Ele fica meio, né? Estático. Isso, meio estressado. Não assim. sabe para onde vai. Exato. Então, quando você consegue direcionar esse Ti, e o que você faz, por exemplo, na cabala da casa? Você vai direcionando ele, você vai ligando ele com as sefirot, né? Que são aquelas bolinhas que vocês vão ver na árvore da vida. Então, assim, você quer trabalhar a saúde, você quer trabalhar, por exemplo, a Sefirah Binah, você trabalha a tua ancestralidade. Então, você vai usar lá um adesivo dos 72 sopros, né? Que são 72 nomes de Deus, para potencializar ou para equilibrar ou energizar, enfim, aquele setor. E muitas vezes tem muita conexão, vou dar um exemplo aqui, de um ambiente que essa bolinha ficou no quarto de uma criança. Então, o que acontece? Então, ela tem esse trabalho, você consegue fazer até, por exemplo, uma constelação sistêmica, trabalhando na Sefirah da Binah. Nossa, muito interessante. Inclusive, o teu trabalho colabora realmente com os outros arquitetos, com outros profissionais. Exato, é possível tranquilamente trabalhar em parceria, né? Porque é um trabalho que, quando você trabalha em paralelo com outros profissionais, quem ganha é o cliente. E a arquitetura é muito vasta, né? A gente tem arquitetura de iluminação, de paisagismo, muitas variantes que a gente hoje está trabalhando muito, até a gente está para lançar a Condocasa aqui em Balneário Camboriú, para isso, para a gente integrar. E a arquitetura, ela é integrativa, no caso. Sim, sim. Conta um pouquinho mais, Lisiane, da Casa Olos, como que funciona o teu trabalho junto com a arquitetura?
Assim, a Casa Olos, ela surgiu, eu estou trabalhando com arquitetura há quase 20 anos, né? Trabalhei 10 com arquitetura propriamente dita, com obras, reformas e Grandes edifícios, inclusive aqui em Balneário Camboriú também. Isso, e então assim, eu vi que tinha alguma coisa que faltava. E aí que eu fui para medicina de ambientes. E estudou muito, inclusive, né? Então, assim, porque a gente só pegou uma parte aqui do conteúdo. E aí, como que você une, né, essa questão de trabalhar? Você consegue, iniciando um projeto, você pode usar todas essas medicinas, por exemplo, para usar a questão do banheiro, né? O banheiro é o grande vilão dentro dos ambientes. Mas, por exemplo, se cair lá uma estrela muito boa do dinheiro do Feng Shui, ou uma Sefirot Hormá, que a gente chama que é do dinheiro, né, que é da prosperidade dentro do banheiro, como que você vai resolver? Então, quando tu consegue fazer na fase inicial de projeto, você já adequa um melhor espaço para esse setor, né? E até na compra do terreno, construtor lá antes, quando compra o terreno, já saber identificar como que vai iniciar uma planta baixa, uma implantação. Sem dúvida, porque você consegue direcionar aí desde a porta de entrada, né? Você já consegue pegar esse fluxo, essa energia do Qi, melhorando a localização da porta de entrada do edifício. Porque a porta de entrada dos apartamentos nem sempre coincidem com a mesma direção do edifício. Então, a partir dali, tu já começa a desenvolver um trabalho bem interessante. Muito bom, Lisiane. A gente vai ter mais conteúdo aí pra gente gravar contigo, mas a gente quer saber das tuas redes sociais também, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Então, a Casa Olos, ela nasceu basicamente há uns, meu Deus, quase 20 anos atrás, mas agora, então, vocês vão ver que o meu trabalho está todo junto, né, atrelado com arquitetura. Então, eu estou no Instagram, a gente está no YouTube, no LinkedIn, lives, Facebook, a gente está em todas essas espalhando linhas. bem, né? Exatamente, né? Muito legal. Muito obrigada, Lisiane. Eu que agradeço. Esteja sempre com a gente aí, somando. É claro que eu estou curiosa para saber como é que vai ser a nossa radiestesia da Condocase, para a gente poder contar também mais para vocês. Muito obrigada e não esquece de deixar aquele like para a gente e os comentários para a gente trazer mais a Lisiane para estar aqui com a gente. Até mais.